Boa noite, que a graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, o seu lar, toda a sua família. Quero iniciar te agradecendo por mais esse vídeo que você está acessando e nós continuarmos estudando essa série do livro de Provérbios. Que Deus continue abençoando sua vida e seu lar. E antes de iniciarmos o estudo de Provérbios, eu quero refletir com você mais um versículo sobre por que estudar a Bíblia. Esse texto que nós vamos ver hoje, que é 2 Pedro 1, 20 e 21, diz que sabendo tudo isso antes, que nenhuma profecia da Escritura provém de elucidação particular, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É importante a gente sempre recordar isso, porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas uma palavra de Deus que foi escrita por homens dentro do seu contexto cultural, dentro do seu contexto histórico, dentro do seu contexto religioso, e que ele não decidiu particularmente, eu vou escrever uma Bíblia e essa Bíblia é a palavra de Deus. Não. Deus orientou esses homens, dentro desse contexto em que eles viviam, a escrever os registros que se passavam com o povo, que se passava com a situação do país, do povo, da religião daquele momento. E esses homens inspirados, movidos pelo Espírito Santo de Deus, falaram da parte de Deus. Ora registrando fatos, ora fazendo profecias, né? Principalmente no Novo Testamento, muitas profecias. No Novo Testamento tem um cumprimento de diversas profecias e algumas que ainda se cumpriram. Então a palavra de Deus é uma palavra digna fidelidade, é fiel, e é uma palavra que procede do pensamento de Deus. Então homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Por isso precisamos de estudar a Bíblia, porque é ouvir a voz e a palavra de Deus. No capítulo 11 de Provérbios, hoje nós vamos ver sobre a excelência da justiça. Ele está dentro do mesmo contexto do estudo anterior, falando dos contrastes entre o ímpio e o não ímpio, entre o trabalhador e o não, mas aqui ele vai dar um foco na excelência da justiça e vai falar de como se manifesta, as manifestações dessa justiça. Não é uma obra didática, mas é um registro de Provérbios de Salomão, que vai nos ensinar um pouquinho. Vamos refletir um pouquinho nos versículos. O Provérbios capítulo 11, 1 a 3, começa assim: O Senhor Deus detesta quem usa balança desonesta, mas gosta de quem usa pesos justos. O orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. Então aqui continua falando dos contrastes, mas agora você pode ver, meu amigo, meu irmão, que ele sempre vai falar de situações práticas, né, da vida. Então ele está falando aí da questão da balança desonesta, ou do peso desonesto, ou do metro desonesto, ou da medida desonesta, ou até de nossos atos e atitudes desonestas, que Deus detesta essa situação. Mas ele gosta daquele que usa o peso justo, né? Usa a mesma medida para as pessoas, né? Não é de acordo com a aparência, ou de acordo com o poder aquisitivo, ou de acordo com a roupa que veste, não. Ele faz a sua relação social, religiosa e comercial dos seus negócios de forma justa. E é importante nós atentarmos no comércio, né? Nos negócios, nas indústrias. Tudo precisa de ser medido, não é verdade? Você vende determinadas coisas por quilo, outras por metros, outras por arroba, outras por volume, milhares de litros e unidades, dúzia, tem várias formas de medir.
Então ele está falando que essa forma de medir tem que ser honesta. Deus se agrada quando ela é verdadeiramente honesta. Não dá para você usar 2 pesos, 2 medidas. E o que acontece? É você que trabalha às vezes nessa área, ou já trabalhou, ou vai na padaria comprar o seu pão, você deseja que a balança daquela padaria pese o peso correto para você pagar o preço justo, não é verdade? Então Deus agrada disso. E para isso quem usa essas balanças ou essas medidas precisa de aferi-las regularmente com o padrão. No nosso país, o padrão de metro, de balanças, de todas as medidas é o Inmetro, né? O Instituto Nacional de Metrologia, né? Ele faz as aferições. Então, no caso do Brasil, pelo menos uma vez no ano as empresas têm que fazer a aferição, né? Então, é uma coisa muito prática. Na nossa vida também é assim, não é verdade? A nossa vida, nós vamos aprendendo aqui nesse livro de Provérbios que nós precisamos de aferir os nossos pensamentos, as nossas atitudes, aferir as nossas vontades, as nossas palavras, sempre com o padrão, que é a palavra de Deus, que é o nosso próprio Deus. Então, sempre que a gente busca e lê a palavra de Deus, ela vai nos aferir. Olha, tem uma poeirinha nesse pensamento seu aqui, olha, tem um cisco, tem uma graxa excedente aqui e você precisa de remover. Pense nisso e faça o ajuste, né, dessa balança da vida sua aí, para que Deus possa se agradar de você na sua jornada. E aí ele vai comparando outras coisas que nós já tratamos, do orgulhoso, né, que será humilhado, mas com os humildes está a sabedoria, né? As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. Então essa questão da honestidade é uma das coisas mais difíceis que nós temos lidado ultimamente, né? Muitas pessoas agem com desonestidade, né? Nos seus negócios, nos seus afazeres, nas suas palavras, né? Às vezes as pessoas assinam contratos, assinam lá, mas aquilo não tem valor, porque o ato de desonestidade dessas pessoas não são praticados. Continuando dessa questão desses primeiros versículos, falando da integridade, ele fala assim: no dia do julgamento as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. Ele está falando no sentido geral, não de salvação, né? Não da salvação da vida, mas do decorrer da vida. As pessoas que temem ao Senhor, que buscam ser honesta, porque primeiramente estão servindo a Deus, primeiramente estão servindo ao Senhor e através do Senhor serve a outras pessoas, né? Então diz assim, não adianta você ter adquirido muitas riquezas e principalmente se essas riquezas forem oriundas de atos de balanças desonestas, ele não tem nenhum valor no dia do encontro pessoal com o Senhor Jesus que nós vamos ter um dia. Então pense nisso também. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém os maus causarão a sua própria desgraça. É a rotina do dia a dia que nós vemos, não é isso? Uma hora a casa cai, né? Uma hora o cara que negocia droga é pego pela polícia, uma hora aquele que rouba em qualquer circunstância na empresa, nos governos, uma hora ele vai ser pego e vai ser punido, ainda que a justiça tarde, ela vai ser punida, né? A gente às vezes nem acredita nisso nesse mundo, mas a gente está vendo aí que às vezes ela tem acontecido. E as pessoas que viviam no seu luxo, oriundo de atos desonestos, agora estão vivendo às custas de prisões e etc. e tal. Então, é essa palavra que Provérbios traz para nós. A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Não é isso que nós vemos? A gente vê isso na televisão quase todos os dias, nas reportagens dos jornais, né, na internet. A pessoa rouba um pouco lá da saúde, rouba um pouco da alimentação das crianças, rouba um pouco do livro escolar, mas ele não contenta em roubar um pouco, ele quer roubar mais, a ganância. E depois ele vai ser pego. Provérbios está falando assim, vale a pena ser honesto. Vale a pena ser honesto. Ser íntegro. Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele. A esperança dos maus dá em nada. A perspectiva de vida, essa esperança, né? O que vai ser o futuro, como vai ser minha descendência. Os maus não têm esperança, ela não vai dar em nada. Às vezes um pai desonesto pode gerar e levar um filho a continuar os seus próprios atos. Mas não é isso a vontade de Deus.
O homem honesto escapa da angústia, porém o mal a recebe em seu lugar. Porque quando nós agimos com honestidade, com integridade, com seriedade, nós não temos o que temer. Por mais que alguma coisa dê errado, por mais que não saiu da forma que você planejou, você cometeu algum erro, não um erro de dolo ou um deslize proposital, mas você não se angustia, porque você tem a consciência, não é verdade, de que fez a coisa correta, que fez honesto, que pesou certo, que fez a medida correta, que usou a palavra correta. Então, mas o desonesto não, ele vai receber essa angústia porque ele vai maquinar e vai praticar o mal, e aí ele acaba às vezes não dormindo, né? Ele vai falar, e se me pegarem aqui, e se me pegarem no ato do assalto, do roubo, ou de uma venda de uma droga, ou de uma venda de um ato ilícito, sabe? Então ele não vai dormir, ele que vai receber essa angústia. Mas aquele que age honestamente, eu falo muito isso, né? Você deita, agradece a Deus por aquele dia e dorme um sono profundo. Enquanto dormimos, o Senhor nos sustenta com a sua graça e com a sua misericórdia. Que maravilha, não é verdade? Agir de forma honesta, de forma íntegra, de forma sábia. Provérbios 11, de 9 a 11, aqui nesse trecho, ele vai falar sobre as pessoas do bem, né? A excelência da justiça se dá também em fazer o bem ao outro, né? E usar de graça, de misericórdia para com o outro também. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Palavra dos maus, não é verdade? A pessoa que só maquina o mal, só fala a coisa para desviar o outro, não é verdade? Só fala a coisa para tirar alguém do caminho correto. Então isso não é bom. A palavra dos maus destrói os outros, ela aniquila as pessoas, mas a sabedoria livra do perigo as pessoas corretas, porque ela vai agir com correção, vai falar a palavra certa no momento correto. Pense nisso, nós estamos agindo assim, a vontade de Deus é que sim, e vamos buscar onde? Na palavra de Deus, nas suas escrituras sagradas, essa sabedoria. Porque o princípio do saber é o temor do Senhor. Lá no capítulo 1 de Provérbios, capítulo 2, né, nós vemos muito isso. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas e há gritos de alegria quando morre um homem. Olha o que Provérbios fala, meus amigos, meus irmãos. É assim mesmo, não é? Quando as pessoas boas têm sucesso, elas empreendem, elas dão emprego, elas pagam salários honestamente para as pessoas, elas cumprem suas obrigações com as pessoas, com o Estado, com a sua igreja, com os seus vizinhos, com os seus empregados. É uma pessoa que tem sucesso e todo mundo se alegra com essa empresa, com essa pessoa, com esse empreendedor, não é verdade? Mas quando morre um que você sabe que ele assalta, que ele é um bandido, que ele é um ladrão, parece que até se fica feliz, né? Fala assim, ficamos livres de um desonesto, ficamos livres de um ladrão, ficamos livres de alguém que nos rouba aquilo que deveria ser comunitário, da comunidade, né? De todos. É assim, Provérbios sabe que isso acontece, por isso ele está alertando aqueles que precisam de buscar a Deus e aqueles que buscam a Deus para não cairmos nessa tentação. O versículo 11 diz assim, quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas a palavra dos maus destrói. As pessoas honestas, sérias, corretas, que agem com seriedade, com correção nos seus negócios, nas suas obrigações, nos seus deveres, né? Essas pessoas abençoam, não é verdade? Onde elas estão, elas abençoam as pessoas. Elas abençoam com a palavra, elas abençoam com a geração de emprego, elas abençoam com pagamento de impostos, elas abençoam com capacitação, com liderança, elas abençoam com sugestões, não é verdade? E cada um de nós também podemos ser bênçãos ou não, porque diz que a palavra dos maus destrói. Como está sendo a nossa palavra? Como está sendo a nossa influência onde eu estou, no local, no ambiente eu estou?
Como está sendo? Será que eu estou sendo uma pessoa que abençoa lá no meu trabalho? Será que eu estou sendo uma pessoa que abençoa na escola que eu estudo? Será que eu estou sendo uma pessoa que abençoa dentro dos meus vizinhos? Uma pessoa que abençoa meus irmãos da igreja? Umas pessoas que abençoam os meus familiares, mesmo que eles não gostem de mim, ou não gostem da minha religião, ou não gostam de algumas coisas, mas eu sou bênção mesmo assim para essas pessoas? Pense nisso. Mas nós jamais, como servo de Deus, podemos ser pessoas que usam palavras que destroem. Então, meu irmão e meu amigo que está vendo esse vídeo, cuidado com as nossas palavras, porque às vezes as nossas palavras destroem vidas, destroem graça, destroem amor. Tem pessoas que agem e reagem de maneiras diferentes e diversas, de acordo com as palavras que ouvem. Então, aqueles que são honestos, éticos, corretos, tementes a Deus, precisam de ser bênção. Eu espero e eu tenho certeza que você é bênção no lugar onde você está, começando no seu lar, na sua família e até nos lugares que você está, em todos os ambientes da sociedade. Eu desejo que você continue assim. E amanhã pode ser bênção maior do que a de hoje, porque a cada dia que nós frequentamos a palavra de Deus, Deus nos abençoe com essa sabedoria, porque muitas pessoas poderão ser abençoadas por Deus através de nós. Que maravilha, né? Nós sermos instrumentos de Deus para abençoar, através do trabalho, da palavra, das ações, das atitudes, do agir nosso. Maravilha. Esse é Provérbios nos ensinando tudo isso. E ele continua falando que a tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. E o mexeriqueiro espalha segredo, mas a pessoa séria é discreta. Tratar as pessoas com desprezo não leva ninguém a nada. Nós não somos obrigados, às vezes, a ter intimidade com todas as pessoas, e às vezes nós não temos mesmo. Mas não necessariamente eu tenho que desprezar essa pessoa. Porque Provérbios trata muito disso, do fim de uma pessoa que não teme a Deus, o que é mal, mas ele trata da circunstância normal dessa pessoa. Se um dia essa pessoa se arrepender, se um dia essa pessoa mudar de vida, se um dia essa pessoa voltar para os caminhos de Deus, ela vai ser uma nova criatura, ela vai ser uma nova pessoa. Você concorda com isso? Ainda que ela tenha trago mal à sociedade no período, ainda que ela tenha feito estrago na nossa própria vida, mas tratar as pessoas com desprezo, igual a gente tem visto aí nas mídias, né? A pessoa acha que ele tem um DR na frente, que ele tem mais estudo, que ele tem mais dinheiro, ou que ele tem uma casa diferente, que ele é mais do que os outros. Não pode ser assim. O servo de Deus, tementes a Deus, jamais pode desprezar ninguém. Aquele que limpa a sua casa, aquele que varre a sua porta na rua, aquele que entrega alguma coisa para você, sabe? Não pode. Todas as pessoas merecem o nosso respeito, merecem a nossa seriedade, o nosso carinho, sabe? Porque somos servos de Deus, principalmente por isso. De qualquer um as pessoas merecem, mas principalmente aqueles que são servos de Deus e tementes a Deus. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. Que coisa difícil, né? Tratar com um mexeriqueiro. Pessoas que trazem contendas, né? Tem coisas, né, meus amigos e irmãos, que você viu, às vezes é verdade, às vezes não é conveniente, mas às vezes não vale a pena você passar para frente. Às vezes não vale a pena você... pode ser verdade, mas se você falar aquilo, não vai edificar a vida do outro, não vai edificar a vida do coletivo, não vai fazer aquela pessoa ser melhor. Então, é preferível fazer o que o provérbio diz aqui, a pessoa séria é mais discreta. Então, tem pessoas que não aguentam, né? Ouve uma coisa e já está logo propensa a sair correndo e falando aquilo, mas às vezes não vale a pena. Cuidado, vamos tomar cuidado, porque essa é uma das coisas muito sérias que a Bíblia adverte para nós, e o livro de Tiago fala muito isso, que nós temos que tomar muito cuidado com a nossa língua, né? Porque ela é um fogo abrasador que destrói
como o fogo destrói grandes florestas. Nós estamos vendo um exemplo aí, né? O estrago que o fogo traz. A vida e a palavra do mexeriqueiro também faz isso na vida das pessoas. Que nós não sejamos essas pessoas assim. E ainda dentro da excelência da justiça, nós estamos vendo aí o valor da fidelidade, né? O país que não tem um bom governo cairá, mas com muitos conselheiros há segurança. Então, ninguém pode fazer as coisas por sua própria cabeça, sozinho, não é verdade? Seja um país, seja um estado, uma cidade, uma nação, uma família, um trabalho, uma equipe, sempre você vai trocar conselhos, conselheiros. A decisão vai ser do líder, a decisão pode ser do pai de família, a decisão pode ser do chefe, pode ser do líder, mas ele precisa de ouvir as pessoas para que ele possa tomar a decisão sábia. Aí na sua consciência, com a sabedoria oriunda de Deus, você toma a decisão sábia. Então, nos governos também é assim. E nós vemos quando isso não acontece, quem paga, né, é todos nós como povo. Quem ficar como fiador de qualquer um acabará chorando. Será melhor não se comprometer. Nós já tratamos desse assunto em outro estudo de Provérbios, mas aqui ele traz novamente esse assunto, né? E tem pessoas que trocam os pés pelas mãos com os gastos, né? Não tem medidas, gastam mal, né? É lógico que há situações e situações. Há situações que você precisa de socorrer alguém. Às vezes você tem condição de socorrer. Às vezes você vai socorrer alguém não é por um ato desonesto dela, não é por um ato de gastança desordenada, é um caso fortuito, uma necessidade não prevista. Então, às vezes, é uma pessoa que você conhece, é uma pessoa honesta também, trabalhadora, aí você avalia. Mas a palavra de Provérbio diz que se você não tem condição de se comprometer, é melhor não comprometer. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico, sendo próspero. Nós vimos isso em outra situação também, né? O preguiçoso nunca é hora, sempre é amanhã. Sempre o tempo não está bom, sempre não é hora de estudar, né? Então, pense nisso. Nunca terá o dinheiro do seu dia a dia. Mas aquele que trabalha, que estuda, que é diligente, ele sempre vai ter o seu sustento, o seu dinheiro, o seu recurso. Quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba prejudicando. A graça, a bondade, a misericórdia, agir com bondade, né? Ele diz aí que faz bem para si mesmo. Se está na nossa mão fazer, né? Se está na nossa mão ajudar, se está na nossa mão usar dessa bondade, vamos usar. Vamos seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus, né? Porque isso acaba bem para nós mesmos, pela nossa consciência, pelo nosso dever cumprido e pelo nosso dever de ajudar e auxiliar aquele que precisa e carece da nossa bondade. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito, na certa será recompensado. Essa é a lei da vida do dia a dia, né? Aquele que faz o que é certo vai ter a sua recompensa. Vai ter essa recompensa na família, nos estudos, no trabalho e em todas as circunstâncias da vida. Quem está resolvido a agir direito, viverá. E quem insiste em fazer o mal morrerá. Temos visto o exemplo direto aí na mídia, no dia a dia, né? Aqueles que vão pelos caminhos tortuosos do crime, da desonestidade, uma hora vai encontrar com a lei. Vai encontrar com a lei legal, que vai punir, ou pode encontrar com a lei paralela, que é aqueles que matam, né? Aqueles que matam, aqueles que são infiéis aos quadrilhas, às milícias, né? A lei deles é a morte. Quantos jovens, né? Quantas pessoas adultas, homens, mulheres, nós temos visto encontrar a morte, porque está vivendo no meio desse povo. O Senhor Deus detesta quem tem um coração perverso, mas alegra com as pessoas corretas. Olha aí, é isso. O Senhor Deus nos ensina na sua palavra para sermos corretos, e Ele se alegra com a gente, que age assim. Os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. É o castigo da lei da recompensa, né? A lei de Deus ela não se restringe a isso, mas na própria natureza humana, na cultura humana, se você trabalha, é diligente, você vai ter seu salário. Se você é preguiçoso e não planta, não vai ter colheita. Então é mais ou menos nesse sentido que Provérbios é muito
enfático nisso, nessa prática do dia a dia. Então, os maus vão ser castigados pela lei. Acho que nós falamos isso no estudo anterior, né? Será açoitado pela lei, ele vai sentir o rigor da lei. E uma coisa muito importante aqui é a questão do coração. A excelência da justiça é analisada de acordo com o coração. A beleza da mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de porco. Palavra esquisita, né? A beleza na mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Quer dizer, não tem valor. A joia de valor você coloca no focinho do porco, ele vai levar para a lama. Então, Provérbios ele vai salteando, assim, ele não tem uma sequência lógica, né? Mas o que quer dizer? O juízo é mais importante do que a beleza. Então, seja pessoa justa, de juízo, sábia, honesta. Essa é a maior beleza que um homem deve requerer de uma mulher e uma mulher de um homem, e Deus requer dos seus servos. Os planos dos bons trazem felicidade, e o que os maus planejam produz ódio. Como é bom planejar as coisas honestamente, e Deus abençoar e elas serem concretizadas dia após dia, não é isso? Amém, que eu tenho certeza que você está experimentando isso. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Agir com generosidade, bondade de coração. Isso você age com aquele necessitado, ou com aquela instituição que você contribui, ou na igreja que você congrega, né? Você entrega a sua oferta, você entrega seu dízimo, você ajuda um missionário, você ajuda alguém que passa na rua às vezes. Não vou ajudar todos. Não, mas às vezes Deus toca o coração para você fazer isso. Está dizendo aqui que aqueles que agem com generosidade, Deus vai te orientar a fazer a coisa correta. É você não fechar a mão, porque diz que aquele que fecha a mão demais, a gente tem um ditado popular também, né? Aquele que fecha a mão, as coisas saem entre os dedos. Então tem que ter o equilíbrio, né? Entre você ser uma pessoa econômica, cuidadosa com as suas finanças, mas também não deixar de ser generosa, de ajudar, né, aquele que precisa ou aquela instituição que precisa. Quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. Dentro desse mesmo contexto aí. O comerciante que armazena mantimento esperando o preço mais alto é amaldiçoado pelo povo, mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos. Isso nós vemos regularmente, né, na economia, não é verdade? De vez em quando acontece alguma coisa no mercado e alguém retém nos celeiros ou nos estoques algum produto esperando um dia para venda melhor. E às vezes aquilo falta na prateleira do mercado. Então a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, se está faltando no mercado, não está tendo e você tem no seu celeiro, você tem no seu estoque, tem na sua prateleira, coloque à venda. Isso é agradável a Deus, é generoso, né? Isso é bom. Deus espera disso dos seus servos, das pessoas que agem honestamente, né? Foi o que o Egito fez na época de José. Ele tinha tudo estocado, tudo guardado pela orientação de Deus, e quando veio a fome, ele vendeu os produtos pelo preço justo que se achou lá. Tá? Então, muito cuidado com isso aí, a gente que trabalha no comércio, nos negócios, né, para não reter, para ter um lucro exorbitante à custa da fome do outro. Finalizando, nós estamos aí falando ainda sobre essa vida generosa. Quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do mal. Isso aí nós já tratamos disso aí. Aquele que confia nas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão com as folhagens. Nós tratamos disso nos versículos anteriores, né? Nós somos aceitos por Deus, somos salvos por Deus pela sua graça e pela sua misericórdia. As nossas riquezas não nos salvam, as nossas riquezas não nos justificam diante de Deus. O que nos justifica diante de Deus é o sangue de Cristo que morreu em nosso lugar, é a única coisa. Mas o Senhor se alegra com aqueles que agem honestamente e se tornam prósperos. Mas essa prosperidade não é que vai trazer a nossa salvação, não é que vai trazer a nossa justiça para com Deus, porque Deus nos justificou na cruz do Calvário, né? Você sabe bem disso. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio, né? Então, o que é sábio é que vai ficar como líder, que vai ficar como gestor, que vai ficar como gerente, que vai ficar como administrador dos bens. A parábola dos talentos, no final lá,
que Jesus bem anunciou, né? Aquele que geriu mal o seu talento vai tirar daquele que não cuidou dele e dá para aquele que tem mais, para que seja cuidado disso aí. E finalizando aqui, os versículos 30 e 31, 30 e 31, uma pessoa correta traz bênção para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio. Assim como os bons são recompensados, aqui na terra também os pecadores e os maus são castigados. Mais uma vez, o castigo da lei, né? A lei vai vir em cima das pessoas de maldade, que praticam atos ilícitos. Mas uma pessoa correta traz bênção para a vida dos outros. Meu amigo, meu irmão, finalizando esse estudo, estudar a palavra de Deus, estudar o livro de Provérbios, é para a gente pegar a instrução de Deus e pegar essa comparação entre fazer o certo e o errado diante de Deus e diante da sociedade, né? Deus quer que nós façamos as coisas corretas, não somente diante dele, primeiramente diante dele, mas também diante do nosso próximo, tá? É agir corretamente, com seriedade e com honestidade. Então, eu convido você a continuar sendo bênção na sua vida, na vida dos outros, a continuar sendo pessoa abençoadora, continuar sendo pessoa que Deus olha para você e se agrada, né? Que é como se Deus dissesse assim, valeu a pena morrer por essa pessoa, morreu a pena entregar meu filho Jesus por esse meu filho adotivo em Cristo Jesus. Deus quer se alegrar contigo, Deus quer continuar se alegrando, Ele quer que você seja um instrumento dele para a bênção para outras vidas, seja trabalhando, seja falando, seja agindo, seja tomando iniciativas, seja agindo na sociedade, na igreja, na família, na vizinhança, na escola, no trabalho, em qualquer lugar que você esteja. Você deve ser uma bênção. Deus espera isso de você e de todos nós. Eu gostaria que você continuasse seguindo essa série conosco. Se você não inscreveu no nosso canal, inscreva aí no nosso canal para você receber, sempre que for postado novo vídeo lá, você receber o aviso, né? E também, se você tiver um comentário, uma pergunta, pode fazer através dos canais da nossa rede social, ou passar e-mail, ou na própria YouTube, ou no Facebook, ou no Zap. Você faça a sua pergunta, seus comentários, para a gente, se necessário, poder te ajudar mais e mais. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Que a graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, sua família, no seu lar, hoje e sempre. Amém. Amém e que assim seja. Muito boa noite e até nosso próximo encontro.